Olá, torcida tricolor, boa noite. Bom, pessoal, tricolores do Fluminense de todo o Brasil, hoje tivemos o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, onde o Fluminense segurou um empate de 0-0 com Volta Redonda e garantiu sua vaga na final contra o Flamengo. A gente vai falar como foi os melhores momentos, que não teve, e também falar como se comportou o Fluminense por essa partida, tá bom? Então, não saia daí não, pessoal. Essas informações do jogo de hoje de Fluminense 0 e Volta Redonda 0, logo depois da vinheta. Pois bem, torcida tricolor, tivemos hoje às 18 horas, transmissão da TV Bandeirantes, o segundo jogo das semifinais entre Volta Redonda e Fluminense, lá no Rolim de Oliveira. Então, em uma partida sem muitas emoções, tá certo? Onde o Fluminense já tinha vencido o primeiro jogo, lá no Maracanã de 4-0 e simplesmente fez só administrar a partida, e poupando alguns titulares. No decorrer do segundo tempo, o Fluminense fez algumas modificações que não tiveram resultado em gols, tá certo? E também o Fluminense sai com um saldo positivo porque não teve seus jogadores suspensos por cartão amarelo e também por contusões, tá certo? Então foi aquele jogo de poupar o elenco e agora vai encarar o Flamengo na quarta-feira, na final, primeiro jogo da final, o jogo de ida, lá no Maracanã, às 9h30 da noite. Transmissão da TV Globo, tá bom? Então, com isso, o Fluminense, com esse resultado, em que ele já tinha feito um bom jogo lá no Maracanã de 4-0, ele só fez com que o jogo fosse um jogo não tanto intenso, tá certo? E eu esperava que o Mano colocasse o Joaquim Lavega para jogar, que colocasse o Riquelme Felipe também para jogar, tá certo? E poupasse alguns titulares, mas não o fez, Então, o que a gente vai esperar desse jogo contra o Flamengo? Então, Fluminense, o jogo contra o Flamengo vai ser um jogo de guerra. Que o Felipe Luiz está engasgado com a gente aqui, porque até agora foram 2 partidas ele no comando do Flamengo e até agora não ganhou. Uma vitória do Fluminense 2-0, e agora no Campeonato Carioca, jogo de 0-0, tá bom? Então ele quer ganhar do Fluminense, para mostrar o seu poderio em frente ao tricolor carioca. Por outro lado, o Mano Menezes tem que mostrar do que está fazendo até agora, mostrar que a sua força, do seu elenco, no seu entrosamento, o seu conjunto está dando certo, tá certo? Ou seja, ganhou o primeiro jogo de 4-0, o outro foi 0-0 e não pegou nenhum gol. O Flamengo se classificou ganhando de 1-0 o primeiro jogo e o segundo jogo de 2-1, onde ele pegou um jogo do Vasco, onde o Vasco não entrou em campo. Simplesmente o Vasco na segunda partida foi um time medíocre. Com todo respeito ao time do Vasco, mas o time do Vasco ali foi um time que não veio para jogar a semifinal. Então, Flamengo e Fluminense vão mais uma vez fazer a final do Campeonato Carioca. Para quem não se lembra, desde 2019, tá certo? Que ambas equipes jogam as finais. Assim, teve um ano passado, 2024, onde o Fluminense não disputou a final com o Flamengo porque jogou as semifinais com o Flamengo, onde ele foi desclassificado. Tudo bem, mas
Convenhamos, 2020, 2021, o Fluminense sempre foi às finais com o Flamengo, mostrando que estava no calo do pé do Flamengo, um time que sempre ia para cima, tá certo? Nem Botafogo nem Vasco conseguiram fazer o que o Fluminense fez. 2020, 2021, 2022 a gente chegou à final de novo, onde a gente ganhou o título em cima do Flamengo. 2023 de novo, onde o Flamengo no primeiro jogo fez 2-0 e no segundo jogo, em 2023, o Fluminense fez 4-1, consagrando bicampeão 2022, 2023. E 2024 o Flamengo foi campeão em cima do Nova Iguaçu. E mais uma vez, essa disputa da final entre Flamengo e Fluminense vai mostrar um grande jogo, tá certo? Onde o Fluminense tem ambas possibilidades também de tirar esse título do Flamengo. Sabemos que o elenco do Flamengo é melhor, né? Tem alguns jogadores craques de bola, mas o Fluminense está em ascensão, porque começou a engrenar alguns jogos sem perder, tá certo? Tanto o Campeonato Carioca e também da Copa do Brasil, onde demonstrou um elenco bastante aguerrido e bastante entrosado, que está fazendo com que esse conjunto permaneça com um objetivo comum, com intensidade de alavancar as vitórias, tá certo? Então, pessoal, para finalizar o vídeo aqui, então não vai ser um jogo fácil. Primeiro jogo quarta-feira às 9h30 da noite, diretamente do Maracanã, Flamengo e Fluminense, tá certo? Espero que o Mano faça uma preparação adequada, mostrando que o nosso elenco é muito bom também, que tem grandes jogadores, que pode desencantar e que pode fazer com que a partida vire para o nosso lado. Então a gente espera isso, tá certo? Mas não vai ser um jogo fácil, tá certo? Mano, é a mesma objetividade, é o mesmo empenho, a mesma garra, a mesma raça, mostrando o Fluminense intenso, tá bom? Então essas são as informações de hoje à noite, pessoal, em que o Fluminense chegou à final do Campeonato Carioca pelo seu empenho e pela sua vontade dos seus jogadores, tá bom? Então, se você não está inscrito aqui, demonstre seu apoio ao professor Humberto, professor Francisco Humberto, dá um like, compartilhe, comente, pode comentar que eu respondo para você, tá bom? Então, saudações tricolores, boa noite.